É dono de uma grande voz e admite que gosta de cantar, sobretudo no karaoke. Fumar e ver o Sporting são dois dos seus grandes prazeres na vida, além da ambição profissional que já o levou a viver em vários países do mundo e conquistar cargos de liderança. Bom comunicador, versátil, metódico, implacável no cumprimento de objetivos. Esteve 31 anos na Unilever e os últimos 8 na liderança da Central de Cervejas e Bebidas. Depois de muitos convites, aceitou finalmente o desafio da Heineken, mas antes de voltar a viajar, desta vez para a Holanda, Alberto da Ponte está hoje aqui no Económico TV. Doutor Alberto da Ponte, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Há muito que já o namoravam para ir para a Heineken. Por que é que aceitou agora este convite? Os namoros ocorreram várias vezes depois de 2004, que foi quando eu entrei para a Sociedade Central de Cervejas, na altura, efetivamente, pertença da Scottish & Newcastle. Em 2006 fui convidado para CEO da operação em França. Em 2008, passado pouco tempo da Heineken ter adquirido para CEO da operação em Itália. E desta vez duas coisas se conjugaram, de facto. Uma, não é prudente para um gestor de uma multinacional recusar cargos internacionais, porque o que a multinacional pensa é que não tem o gene de ser um gestor internacional. E, em segundo lugar, eu sempre disse e sempre admiti que um CEO não deve estar numa empresa mais do que 8 a 10 anos, porque a partir de determinada altura é natural que haja uma usura, uma deterioração da capacidade de pensar fresco. E acho todos que temos que ter a coragem de admitir isso. Por outro lado, o desafio que me foi lançado, que é um desafio de coordenação estratégica de uma área de países muito importantes para a Heineken, que representam cerca de 40% do lucro do grupo, pareceu-me um desafio interessante e aceitei. Devo-lhe dizer, com a única pena que eu tive foi de deixar a Central de Cervejas numa altura tão difícil do ponto de vista económico e em que os tempos vão ser tão árduos. Tive a ocasião de explicar a todos os meus colegas, por uma carta manuscrita que lhes dirigi, de que isto não se tratava de uma deserção, de uma fuga para a frente, mas sim apenas desta responsabilidade que nós temos para com os nossos acionistas, na minha opinião, de aceitar esses desafios. E que era a altura, de facto, de refrescar a Sociedade Central de Cervejas e ter eventualmente novas ideias. É bom que haja renovação. O mundo é composto de mudança, finalmente. Ainda assim, demorou 4 meses a decidir. Esse fator crise foi ponderante nesses meses de decisão? O fator da crise económica portuguesa foi, eu acho que a crise económica portuguesa levar-me-ia a assumir o papel de capitão do navio. Mas depois pensei que isso era talvez também uma posição poética. Há mais numa empresa, sobretudo numa empresa multinacional, há mais capitães, há mais pessoas capazes de fazer. Portanto, despi-me conscientemente dos problemas de consciência que eventualmente poderia ter e resolvi aceitar o desafio. Como é que vai ser a sua vida a partir de agora? Vai continuar a viver em Portugal? Vai definitivamente para a Holanda? Como é que vai ser? Nos primeiros meses vou continuar a viver em Portugal até me aperceber exatamente qual é a dimensão do trabalho. Deixe-me dizer que, curiosamente, acabo de vir de um almoço com uma pessoa amiga minha, o professor Eduardo Catroga, que diz sempre uma coisa muito interessante. Um trabalho ou uma função depende sempre também da pessoa que está à frente dessa função. Portanto, se eu entender que essa função me pede que esteja mais assiduamente em Amsterdão, não hesitarei, mudarei para Amsterdão. Se eu entender que posso fazer o chamado commuting, eu gostaria de o fazer, até porque tenho outros interesses do ponto de vista profissional, como assessor ou como administrador não executivo
noutras empresas, e também tenho um desafio muito interessante no ISEC, que é ser presidente da Associação dos Antigos Alunos, cargos que tenciono manter, com efeito. Para além disso, vou continuar a ser presidente dos cervejeiros europeus. Isso também vai levar a que a minha vida se passe um bocado também em Bruxelas. Portanto, há várias coisas que depois se vão conjugar, mas só quando tiver a noção clara daquilo que é preciso fazer e da maneira como eu vou gostar de fazer as coisas. Isso é muito importante. 8 anos de Central de Cervejas. Que balanço é que faz destes anos? Perdão? Que balanço faz destes 8 anos? Olha, eu sinto-me imensamente satisfeito com estes 8 anos. Eu acho que foram 8 anos que eu chamaria de sucesso, embora gostasse de realçar que não entendo que seja um sucesso meu, é um sucesso sobretudo de uma equipa. A equipa é essa que na esmagadora maioria se mantém. E, portanto, é também uma garantia para o futuro da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas. Em breves palavras, eu gostaria de lhe dizer, talvez, para ilustrar este sucesso, 3 ou 4 indicadores que eu acho que são importantes. Quando eu cheguei à Sociedade Central de Cervejas, nós tínhamos de distância para o nosso concorrente principal uma distância de cota de mercado, e quando se fala de cota de mercado, fala-se evidentemente de preferência de marca, de 19 pontos. Acabámos o ano de 2011 com uma vantagem de 4 pontos em relação. Portanto, neste período todo ganhámos cerca de 23 pontos de cota de mercado. Este é um indicador extraordinariamente importante e levou, aliás, que no dia 2 de novembro de 2010 eu tivesse sido convidado pela Heineken para ilustrar, através de Portugal, o melhor caso de sucesso de desenvolvimento de uma marca local dentro do grupo Heineken. Depois, foi um crescimento sustentado e para mim é muito importante. Eu gostaria de lhe dar alguns números que são importantes, porque nunca os dei com este detalhe também, mas dizer-lhe que entre 2013 e 2008 a Central de Cervejas cresceu em vendas 26% e cresceu em lucros 33%. No mercado maduro, são números altamente relevantes. E num mercado bastante competitivo, não é? Entre 2013 e 2008. Depois, entre 2008 e 2010, já com a contabilidade da Heineken, por isso é que a gente faz esta distinção, apesar de ser um período de crise, crescemos 3% em valor e o lucro cresceu 19%. 19%. Portanto, é um fator muito importante, porque não vale a pena estar a crescer se esse crescimento não é sustentado. E a sustentabilidade de um crescimento vê-se pela geração do seu cash flow, pela capacidade de continuar a refinanciar o próprio crescimento. Também lhe digo que só entre 2008 e 2010 nós conseguimos abater 110 milhões da dívida que tínhamos. Portanto, houve uma gestão que, para além de ser uma gestão de crescimento, foi uma gestão muito cuidadosa do ponto de vista do retorno para os acionistas. O que nos coloca, de facto, como um país ímpar dentro do mundo Heineken. E é esse balanço ao qual eu acrescentaria também outra coisa muito importante, que é o reconhecimento da própria equipa. Nós fazemos anualmente inquéritos todos os nossos colaboradores sobre como é que vem a liderança, como é que vem a equipe de gestão, como é que vem a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade de relacionamento com o cliente. E temos evoluído sempre nesses indicadores, de modo a que estamos cerca de, no global, 3 ou 4 pontos acima do grupo par que é a própria Heineken. De modo que só tenho razões para estar satisfeito. Também, deixe-me dizer isto como um aspecto curioso, que no último dia em que eu estive na companhia, que foi na sexta-feira, não na sexta-feira passada, na outra sexta-feira,
Fui surpreendido quando me pediram para dirigir à cantina e vejo cerca de 200 pessoas que me esperavam num pequeno cocktail, evidentemente com uma bejecazinha à mistura, e que me quiseram prestar essa homenagem. E recebo uma série de cartões, cada um com uma frase especial, que, aliás, vou compilar porque tenciono, francamente, escrever um livro sobre esta minha história na Central de Cervejas. Foi uma história... Tenciona escrever um livro? Tenciono que ele esteja pronto lá para novembro. É mais ou menos aquilo. Vou-me dedicar a isso seriamente. Sempre procurou comunicar e motivar muito toda a sua equipa, não é? Os seus colaboradores. Tem um estilo muito de liderança, muito participativo. Talvez por isso também esse retorno dos seus colaboradores. Isso é algo que o distingue no mercado? Eu acho que sim. Eu gosto de uma liderança participativa, envolvente e inspiradora. Acho que são 3 coisas que nós devemos de fazer. Vamos ver o que é que eu entendo por participativo. Entendo que nós temos, enquanto líderes executivos, que meter a mão na massa, como eu costumo dizer. E, portanto, quando é preciso, acompanharmos as pessoas, estarmos perto delas, dialogar, falar, dar feedback. Acho muito importante. Comunicar. Envolvente, penso que tem que ver também com o assumir do vestir da camisola. E posso lhe dar um exemplo. Em 2008, final de 2008, princípio de 2009, quando nós conquistamos, depois de 20 anos de segundo lugar, conquistámos a liderança com a marca Sagres, eu demonstrei que estava envolvido, de facto, quando protagonizei um filme publicitário. Exatamente. Foi a primeira e a última vez que isso acontecerá. Como é que foi essa experiência? Foi extraordinária, porque depois acabei por receber os parabéns porque saiu ao terceiro take, saiu bem. O que disseram que era muito bom e, portanto, que eu tinha algum jeito para ator, eu registrei, mas acho também que já é tarde para tentar essa profissão. Não é que não gostasse, gostaria. Mas isso só para demonstrar, como eu estava a dizer, que tem que haver participação, tem que haver envolvimento e depois tem que ser inspiradora. E quando eu falo a melhor maneira de inspirar é dar o exemplo, ou seja, dar o exemplo através das nossas próprias atitudes. Se eu quero uma fase de disciplina, eu tenho que mostrar essa disciplina. Se eu quero uma fase de particular agressividade, de particular dedicação, de poucas horas de sono, eu sou o primeiro a ter que dar esse exemplo dessas poucas horas de sono. Por outro lado, também tem que ver um pouco com expressões que a gente utiliza, com pequenas frases que podem constituir motivos de grande envolvimento também emocional das pessoas. Eu lembro uma que utilizávamos muito, sobretudo a partir da crise, que era: não basta ter pica, é preciso ser cool. E então apareceu a expressão pica cool, não é? Que hoje em dia é uma expressão vulgar na Central. Foi por isso que decidiu levar também à Central de Cervejas Luís Urzúa, o líder do grupo dos 33 mineiros. Exatamente, foi isso. Isso foi na altura em que, de facto, eu pensava e penso ainda que uma das qualidades principais, não só de um gestor, de um trabalhador, mas também talvez a qualidade principal de um cidadão ou de um ser humano neste momento é a resiliência. E essa experiência desses mineiros chilenos, liderada pelo Luís Urzúa, conforme ele teve a ocasião de explicar, foi de facto um exemplo de resiliência extraordinário. Eles nunca perderam a fé. Durante 69 dias, Durante 69 dias. E então estavam ali sempre a fazer tudo da maneira certa para chegarem a um fim que eles tinham confiança que ia acontecer. E eu acho que hoje nas empresas é muito importante, porque todos nós temos que fazer sacrifícios, estamos a cortar despesas, estamos a racionalizar tudo e mais alguma coisa.
E nesse aspecto é muito parecido com a empresa, com o país, enfim, é aquilo que nós estamos a fazer nestes momentos tão difíceis da economia portuguesa, europeia e até mundial. Claro. No entanto, também se diz absolutamente implacável no que toca ao cumprimento de objetivos. Isto não o obriga a situações mais calculistas? Obriga. Eu acho que não, eu acho que pelo facto de uma pessoa possuir, digamos, inteligência emocional, não quer dizer que não tenha também uma inteligência prática, fria e calculista. Eu acho que essa é uma combinação que tem que existir. E aquilo que eu digo sempre é que há uma combinação que tem que se fazer na liderança entre o que os ingleses chamam de carrot and the stick, ou seja, a cenoura e o chicote, não é? Para dizer de alguma maneira. Portanto, há alturas em que nós temos que ser bastante duros e para com os não performers dar-lhes duas hipóteses. A primeira, que é o benefício da dúvida. E a segunda é, de facto, dizer-lhes que não têm lugar dentro da organização. Quando nós assumimos um objetivo, em princípio, temos que o cumprir. Se não o cumprimos, temos que saber antecipar o porquê do não cumprimento desses objetivos e lançar aquilo que se chama um pré-aviso suficientemente a tempo para que a organização como um todo se possa adaptar a um determinado desenlace. De facto, era difícil, embora nós o tivéssemos previsto, prever, por exemplo, em 2011, que o canal de distribuição chamado Horeca, que ia decrescer cerca de 8%. Claro. E que no ano 2012 está a decrescer já cerca de 12%. Mas é um dever da gestão, ao mesmo tempo, não deixar que as pessoas se abatam por esses factos e que se deixem cair como algo que é inevitável. Não. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que lutar por cota de mercado. Temos que ir buscar, temos que ser melhores que aqueles que estão a atuar nesse mercado. Temos que ir à procura de inovação. Temos que ir à procura de novas geografias. E é isso que eu chamo a atenção das pessoas sempre, dos meus colegas, para que é preciso não perder de vista que um objetivo é para atingir e que nós estamos lá para encontrar os meios para atingir esses objetivos com inteligência, com proficiência e com visão. Nestes 8 anos, existe algum momento ou alguma decisão que corrigisse, se pudesse? Que eu corrigisse, se pudesse? Que tivesse feito de forma diferente? Olha, havia uma que eu corrigia de certeza. Eu teria começado a batalha da exportação mais cedo do que comecei. Eu comecei em 2008, 2009, a ter um foco muito grande na exportação. Tê-lo-ia feito mais cedo, porque, embora nós estejamos a crescer na exportação a um ritmo muito superior ao da concorrência, não somos líderes na exportação e podíamos tê-lo sido. Essa é, de facto, também uma das suas bandeiras, não é? Esse é o caminho para o crescimento das empresas portuguesas? As empresas portuguesas, mas todas as empresas portuguesas, neste momento, têm que pensar em diversificar o seu mercado para o exterior. Repare, o mercado interno vai ficar sujeito a um ambiente recessivo, que eu calculo que pelo menos seja 2 anos, 2012 e 2013. Vamos continuar a ter que fazer muitos sacrifícios. O consumo privado provavelmente não vai recuperar tão cedo como isso. Claro. E as empresas precisam de crescer. As empresas não podem viver sempre com contração de custos, com poupanças. É evidente que é necessário. E nós próprios, em 3 anos, poupámos 21 milhões de euros, aliás, sem despedir pessoas. Portanto, foi tudo à custa de disciplina, de rigor e de negociação com fornecedores e etc. Um plano muito cuidado. Mas as empresas têm que crescer. Ora, a única hipótese de crescerem é nos mercados externos. E até o mercado externo mais apetecido e com mais valor que nós temos, que é a Espanha, infelizmente, neste momento, está a ser um mercado também em crise. A Espanha pode ser o grande fator de desestabilização da Europa no futuro imediato.
De modo que nós temos que olhar para Angola. Nós, em Angola, crescemos nos últimos 2 anos 100%, em cada ano. Portanto, é perfeitamente possível olhar para outras geografias e, desde que se tenha uma marca poderosa, desde que se analise o mercado de destino como um mercado de direito, com um mercado com as suas próprias características, é perfeitamente possível fazer um negócio à base de exportação. É preciso simplesmente reestruturarmos para isso. Ainda assim, ter fábrica em Angola é um sonho que não vai deixar realizado, não é? Não, mas acho que vou deixá-lo bem encaminhado. Nunca falo muito sobre isso porque tenho sempre um acordo de confidencialidade e conheço quem tenha falado muito sobre investimentos em Angola e depois não os tenha concretizados. Eu prefiro ficar calado, mas isso é algo que naturalmente será o meu sucessor ou outro que vai ver isso acontecer. Mas posso lhe garantir que as coisas estão bastante bem encaminhadas nesse sentido, que há conversações que continuam a desenvolver-se, desenvolvem-se no sentido positivo, e muito do atraso que está a ter tem que ver também com a alteração que houve recentemente da legislação angolana no que diz respeito aos incentivos ao investimento e em alguma burocracia que está a atrasar mesmo os próprios parceiros angolanos com quem estamos a trabalhar. Nestes 8 anos, muita coisa mudou. Que momentos é que destaca destes 8 anos, sim, os momentos mais marcantes na sua estada na Central de Cervejas? Eu acho que foi um momento em dezembro, em finais de dezembro de 2008, quando eu estava num almoço e me telefona o nosso diretor de marketing, que agora está no Brasil. E já agora deixe-me dizer uma coisa que é interessante também. Tem havido muitas críticas porque é um tal Ronald que vem para cá para CEO da Central. Nós neste momento temos 9 portugueses a trabalhar lá fora. E um deles é atualmente o vice-presidente de marketing da Heineken no Brasil, que é o Nuno Teles. E estava eu a almoçar com outro Nuno, o Nuno Simes, que era o diretor de vendas na altura, e ele telefona-me a dizer: a Nilson dá-nos liderança de Sagres, pela primeira vez desde há 20 anos. Esse talvez tenha sido o momento mais marcante. Se eu tivesse que escolher um, seria esse, em que se conseguiu um sonho que era o sonho de vencer. Eu, quando cheguei à Central, acho que consegui encapsular em 2 motos aquilo que eu pretendia que a nossa equipe conseguisse fazer. Um era vencer. Vencer significava ser o número 1. E o outro era olhar para o exterior. E então resolvi pôr isso dentro daquela frase italiana que é La vita è fuori. Toda a vida está lá fora. E foi esse olhar para o exterior que acho que foi muito importante e que me deu, de facto, esse prazer enorme de ter recebido, quando estava a almoçar com o diretor de vendas, pessoas, ter recebido o diretor de marketing o telefonema a dizer: somos líderes. Não éramos líderes há 20 anos. E receber, em dezembro, num mês natalício, cheio de paz, cheio de amor, essa notícia... Foi um bom presente. Foi um excelente presente. Ainda assim, muita coisa mudou também no país nestes 8 anos, não é? Estamos num momento de crise. É difícil sobreviver a esta crise? Esta crise é muito difícil, vai ser muito difícil de viver. E não, eu volto a dizer-lhe aquilo que lhe disse há bocado, que acho que é muito importante. Nós não podemos olhar só para Portugal neste momento, como empresas portuguesas que somos. Que não podemos olhar só para Portugal, porque Portugal vai ter o consumo privado a retrair. Vai ter mais desemprego, não nos iludamos. O nosso desemprego vai continuar a crescer. O rendimento disponível está cada vez menor, ou por via fiscal, ou por via legislativa, conforme queiramos analisar. De modo que temos que olhar para o exterior, senão estamos condenados a não crescer, e não crescer é morrer.
Por outro lado, vai ser uma altura muito difícil em que vai ser vão ser necessárias decisões radicais a nível de custo, e eu acho que aí muitas empresas vão ter que cortar os seus custos. E repare que houve muitos setores que já começaram a cortar custos, mas outros ainda não começaram a cortar. Provavelmente a banca, digo eu, será um dos próximos setores onde vamos assistir a mais geração de desemprego, mais cortes, necessidades. Poderá haver necessidades de consolidação também no setor bancário, como haverá necessidade, por exemplo, no setor da construção, onde há até alguns fundos empenhados nisso. Isso significa, no curto prazo, infelizmente, vai significar mais desemprego, que é necessário, entre aspas, para uma recuperação da economia. Culpa nossa? Não. Nós, neste momento, pouco podemos fazer enquanto portugueses. Nós estamos dependentes de uma Europa que, neste momento, está completamente indecisa e que não sabe qual é o caminho que deve tomar. Deixe-me dizer-lhe que eu vou muitas vezes a Bruxelas, por causa, sobretudo, da presidência dos cervejeiros europeus. E outro dia entrei num táxi e o indivíduo faz assim uma expressão chateado, francamente chateado. Mas perguntei, mas o que é que eu fiz? Ele disse, então o senhor vai para o Hotel Stanhope, que é ao pé da Comissão Europeia. Então não sabe que isto é aí um movimento que está mais uma reunião da Comissão Europeia, que eles não sabem fazer outra coisa senão reuniões que não dão resultado nenhum. Dito por um taxista de Bruxelas. Eu disse, olha, de facto tem razão, há muitas reuniões, mas disse-lhe eu para tentar temperar as coisas, mas sempre vai havendo resultados. E ele disse-me, olha, eu não vejo nenhuns. Voz do povo, neste caso, e voz do povo belga. Portanto, para responder à sua pergunta inicial, vão ser momentos muito difíceis aqueles que se vão seguir, muito complicados. Mas, como de costume, nas crises, acho eu que há sempre uma enorme quantidade de perdedores e há sempre uma pequena quantidade de vencedores. E o nosso trabalho é fazer parte da pequena quantidade de vencedores. Qual é que é a sua opinião acerca de Pedro Passos Coelho, nosso primeiro-ministro? Eu já tive a ocasião de dizer isso, de dar essa opinião, recentemente, num jornal concorrente, e disse, e volto a dizer que, na minha opinião, Pedro Passos Coelho é provavelmente o melhor primeiro-ministro que nós tivemos a seguir a Francisco Sá Carneiro. E eu explico porquê. Não tive a ocasião de explicar da outra vez. Altura, não é? Diga? Francisco Sá Carneiro, que muito gostou na altura, uma vez que foi dos primeiros a inscrever-se no PPD de Francisco Sá Carneiro. Sim, não é? foi em 74, porque eu era já adepto da ala liberal, depois deixei de ser militante em 77, quando fui para Bruxelas, e depois nunca mais voltei ativamente à vida política. Mas eu acho que Pedro Passos Coelho, como Sá Carneiro, está a viver um momento particularmente difícil. Diga-se em bom da verdade que também entre 80 e 83 o primeiro-ministro Mário Soares também viveu esses momentos. Mas, enfim, ambos têm pouco tempo Sá Carneiro teve muito pouco tempo, infelizmente, como primeiro-ministro. Pedro Passos Coelho, naturalmente, porque foi eleito há pouco tempo, e esperemos que dure muito mais, mas são tempos extraordinariamente difíceis. E ambos têm uma coisa que eu acho extraordinária, que é uma capacidade, conforme eu lhe dizia há bocado, de ter um equilíbrio perfeito entre a inteligência emocional e a inteligência prática, a inteligência pragmática. Pedro Passos Coelho é um homem frio, mas é um homem que, ao mesmo tempo, sabe comunicar e sabe ser humano. Isso é uma qualidade enorme. De modo que, confesso-lhe que sou um adepto dele, tenho confiança nele, mas não tem nada a ver com o corpo político ou com outra coisa qualquer. É simplesmente um homem que eu admiro. Começou a trabalhar muito cedo, começou a trabalhar antes de terminar o curso. Esteve 31 anos na Unilever. É muito. Deixe-me corrigir. Isso, não tive 31 anos na Unilever. Comecei a minha carreira na Unilever e acabei, antes da Central, na Unilever. Eu estive na Unilever entre 73 e 89.
Entre 73 e 74 fui trabalhador estudante, portanto fazia o curso à noite e trabalhava de manhã, no Calhas, no antigo ISEF, o agora ISEG, de cujos antigos alunos sou presidente. Como diz o professor João Duque, tu és o presidente de todos nós, porque no fundo todos somos antigos alunos. E depois fiz uma breve passagem pela Mars. Trabalhei em Londres, nessa altura. Voltei para Portugal para trabalhar para o Jerónimo Martins Distribuição, onde fiz uma aprendizagem no que era o setor do retalho, sobretudo o retalho especializado, porque tínhamos que estabelecer, como estabelecemos, contactos com empresas alemãs para montar setups em Portugal. Em 1991 aceito o desafio de ser administrador delegado da Schweppes em Portugal, que tinha acabado de adquirir uma empresa em Venda do Pinheiro chamada Fafil, que produzia basicamente um refresco chamado Trinaranjo. Histórias curiosíssimas. Quando cheguei lá, perguntei onde é que é o meu escritório. Não tem gabinete. Porque o senhor Mário Alves, que era um antigo proprietário, foi das primeiras pessoas que eu conheci a fazer o management by walking around. Ele não tinha gabinete. Eu disse, eu lamento muito, mas para o meu estilo vamos ter que encontrar um gabinete. Então instalaram-me na biblioteca. E foi o meu primeiro gabinete. Mas foi uma experiência curiosíssima, porque tive que adaptar uma empresa completamente local, completamente familiar, às exigências de uma empresa multinacional. 4 anos, volto a ser convidado pela Unilever Jerónimo Martins e estou lá entre 1995 e 2004, quando aceito a Sociedade Central de Cervejas. Portanto, não é totalmente verdade 31 anos de Unilever, mas sim 25 pelo menos. Levou também a vários países do mundo, não é? Como é que foi essa experiência internacional? Malásia? Bélgica, a seguir Madrid, depois 4 anos em Portugal, depois 1 ano na Malásia, alguns tempos na Alemanha, que foi quando me deram o lugar de diretor comercial. Na altura, estávamos no ano de 1987, e não havia muita gente que conciliasse a disciplina de vendas com a disciplina de marketing. E então eu fui à Alemanha para aprender aquilo que hoje se chama gestão de contas, Key Account Management. E repare que nessa altura o meu principal cliente representava 0,5% das minhas vendas. Eu hoje acredito que numa empresa como a Unilever, a Sonai e o Jerónimo Martins em conjunto representem para aí 80%. Portanto, o mundo modificou e era preciso aprender a tratar com essas pessoas que eram pessoas de negócios como nós. Portanto, era uma disciplina totalmente nova e foi muito interessante. Depois na Schweppes, enquanto estive na Schweppes, embora não tivesse vivido lá fora, ia muitas vezes lá fora porque acabei por integrar o board europeu da Cadbury Schweppes, e então deslocava-me várias vezes a Paris e menos a Londres. Mas viver de facto lá fora foi em Bruxelas, Madrid, Malásia, Kuala Lumpur, portanto, e Londres. Toda essa experiência fê-lo receber Ronald Danielson, é o seu sucessor. Qual é o conselho que lhe deixa numa altura tão conturbada quanto esta? O Ronald tem à partida, deixe-me dizer-lhe isto, uma qualidade fantástica, que é senhor de uma inteligência poderosa. E quando uma pessoa é inteligente, consegue reconhecer os factos com humildade. Eu acho que ele tem que continuar o conselho que eu lhe dei e que lhe darei, tem que continuar uma política de sucesso e de apoio à Portugalidade das marcas, mas tem que o fazer de uma maneira diferente de um senhor que se chama, e que esteve lá, e que se chama Alberto da Ponte. Porque Alberto da Ponte há um, Ronaldo há um, Sapinto há um, etc. Todos nós somos diferentes. Claro. Portanto, o que interessa basicamente é a estratégia. Tem que o fazer com muita humildade e compreender os portugueses.
E, portanto, como corolário desse conselho principal que lhe dei-lhe outro conselho. Fala português. E eu, quando falo com ele, neste momento, falo devagar, mas falo sempre em português. Pensa reformar-se algum dia, ou não? Não, eu sei que tenho que me reformar algum dia. Sei também, já que não posso pedir reforma antecipada, não é? Portanto, embora eu pudesse fazer, mas não pensei ainda quando, e enquanto me sentir com capacidade para assumir cargos executivos, e deixe-me explicar-lhe o que quer dizer por cargos executivos, são aqueles que estão sujeitos a um stress diário. Enquanto me sentir com capacidade para isso, e cada vez me sinto com mais capacidade para isso, curiosamente, não penso sequer na hipótese da reforma. Sei que terei direito a um dia a alguma reforma. Acompanho o que é que isso me pode vir a dar. Mas também, olha, também temos que prever uma coisa, o que é que significa reforma hoje em dia, o que é que será o sistema social daqui a 6, 7 anos. Então não deixa de parte a hipótese de depois da Heineken ainda conseguir aceitar mais desafios, ou deixa? De modo nenhum. Eu, quer dizer, aliás, este desafio, todos os desafios para mim têm uma característica, sempre que os aceitei, foi com uma característica, foi com o pensamento de que seriam para sempre. Porque sempre quis aceitar um desafio com uma perspectiva de longo prazo. Detesto pessoas que venham para um sítio pensar que vão ficar 1 ou 2 anos e depois se vão embora. Geralmente, acho que essas pessoas estão condenadas ao insucesso porque não conseguem ter a visão de longo prazo que lhes permita levar a organização ou a instituição, ou seja o que for, a uma política sustentada. Portanto, eu sempre pensei que seria para sempre. Mas se não for para sempre, estaremos cá para olhar para outras coisas. Repare, estava eu muito satisfeito na Unilever, quando apareceu este convite da Central de Cervejas, não estou nada arrependido de o ter aceito. Espero não me vir a arrepender também de aceitar este convite que me fizeram agora para uma função global na Heineken, mas, enfim, também tenho a consciência de que o futuro está cheio de imprevistos e temos que estar preparados para que as curvas da vida sejam um bocadinho mais apertadas e que a gente às vezes tenha que fazer marcha atrás. Claro. Como é que é a sua relação com Pires de Lima? E como é que essa relação vai ficar agora, uma vez que se vai afastar da Central? Sabe que eu admiro muito o António Pires de Lima. Acho que ele é um indivíduo brilhante, muito inteligente, também ele extraordinariamente frio. Acho que consegue fazer um equilíbrio extraordinário entre ter uma função política e uma função de gestor ao mesmo tempo, que eu acho que não conheço ninguém que consiga fazer isso, francamente, em Portugal, com a mestria com que ele faz. E temos uma relação muito afável dentro da Associação dos Cervejeiros Portugueses, que nos levou, aliás, sob a batuta dele, já enquanto presidente, a criar um filme da categoria das cervejas, que era algo que prosseguíamos há muito tempo, também de acordo com o exemplo espanhol que deu excelente resultado. Portanto, fora de uma concorrência duríssima, mas leal, eu dou-me muito bem com o António Pires de Lima e tenho grande admiração por ele. Coíbo-me completamente de praticar, em termos de concorrência, qualquer atitude que seja mais baixa ou menos leal, porque acredito que a concorrência deve ser dura, mas ética. O que é que nunca mudará na sua vida? Vá para onde for, seja a Holanda ou outro país qualquer. Eu acho que, certamente, como eu estou casado há 37 anos, acho que gostaria de continuar casado com a mulher que eu amo, que é a minha. Acho que nunca deixarei de ser do Sporting. Acho que nunca deixarei de gostar de vestir bem, que é uma coisa que eu gosto.
E acho também que nunca gostarei de gostar de cantar, o que, deixa-me dizer, é muito diferente de saber cantar. Sobretudo no karaoke, não é? Sobretudo no karaoke. Eu gosto de cantar, mas acho que não sei cantar. De modo que também vou-me inscrever em maio já numa segunda série de lições de canto porque tudo se aprende, não é? De modo que... Mas isso de certeza que é aquilo que não vai mudar na minha vida. Acho também que, apesar de todo o problema que eu tive enquanto profissional com a direção do Sporting, do meu clube, com o presidente, na altura, com o presidente Filipe Soares Franco, isso também não me impediu de continuar a ser do Sporting e de vibrar com o Sporting, assim como não me impediu de, como CEO da Sociedade Central de Cervejas na altura, de assinar um contrato de 10 anos com o Benfica, que, como sabem, é o eterno rival do Sporting. Mas, do ponto de vista de coração, continua a ser do Sporting. E continuará a ser na Holanda, com certeza. E, portanto, acho que continuarei a ser. Dr. Alberto Aponte, muito obrigada e muito boa sorte para esta sua próxima aventura. Muito obrigado, sou eu, pela sua simpatia e por esta entrevista, que foi um grande prazer. Obrigada. Muito obrigado.